Vamos lá. Tá. Então, vamos só recapitular aqui o que aconteceu na aula passada, né? A gente começou a ver tuplas e listas. Então, a gente tá nesse ponto aqui. Cadê? Né? Tá, a gente tá na aula 10, que estamos na primeira semana de listas e tuplas, e a gente vai ver semana que vem também. Me parece, pelo que estão nos slides, que a ideia é mais ou menos assim, umas 3 aulas de lista e uma aula só de tupla. Então, vamos tentar fazer a coisa mais ou menos assim. Na aula passada, a gente tinha visto como criar uma lista. Então, aqui eu já comecei a fazer aquele arquivinho com os resumos dos comandos. Bom dia, bom dia. Então, criar a lista era facinho, né? A gente tinha aqui só colchetinhos. Lembrem que lista é colchetinho, depois a gente vai ver a tupla é parênteses. Mas aí você simplesmente coloca aqui os elementos que você quer dentro da sua lista. E eles podem ser tanto do mesmo tipo quanto de tipos diferentes, não tem problema. Eu acabei não mostrando na aula passada para vocês o que é uma embaúba. Isso aqui, pelo visto, é uma daquelas punks lá, plantas alimentícias não convencionais, eu acho que é. Então, ela você pode comer, mas não é uma fruta normal, assim, que nem as outras, tipo abacaxi. Mas dá para comer. É ruim pra caramba? Né, não faça. Você já tentou comer uma embaúba? Eu já, é ruim. É Então. péssimo. Mas começa com E, então tá valendo, que é o que a gente precisa aqui, né? Pra ter, assim, A, B, C, D, F, G. E aí, beleza. E aí ele tinha mostrado alguns outros exemplos aqui, né? A gente tinha aquele range que gerava os números de 0 até o 1 menos o que eu colocar aqui, né? O número que eu colocar aqui menos 1. Isso daí converte para lista. A gente tinha a nossa lista vazia, né? Que você tem esse comando, se eu não passar nada para esse lixo, ele gera a lista vazia. Também posso simplesmente escrever A, recebe os cochetinhos, lista vazia. E aí, né, a gente tinha visto aqueles exemplos que eu posso converter coisas para lista. Se eu converter uma string para lista, eu consigo acessar os caracteres dela indexando 0, 1, 2. E a gente viu que isso daqui tem que ser um objeto iterável, né? Se eu jogar um 2 aqui, ele não sabe converter um 2 para lista. Tem que ser uma coisa que tem elementos aqui. Para acessar o iésimo elemento, a gente faz menos 1, porque a lista começa indexada em 0, né? Então, a gente vê aqui que letras de 0 é o A, letras de 4 é o E. E a gente tinha também aquele esquema, né, de indexar com os números negativos, e a gente ia vindo aqui do final, né? Então, menos 1 era o H, menos 2 era o G, e assim por diante. Lembrando que a gente também não pode fazer uma festa, né? Fazer o que a gente quiser, joga um número qualquer e vai ficar tudo bem. Não. Você tem que jogar um número, né, que está aqui de 0 a 7, ou de menos 1 a menos 8, né? Então, se eu jogar aqui um letras de 8, ele vai reclamar para mim que o índice está fora do intervalo. Se eu jogar um menos 9, ele vai reclamar para mim que o índice está fora do intervalo. Para eu saber o tamanho de uma lista, a gente tinha essa funçãozinha len. Então, len passa o nome da lista e ele vai retornar para mim um inteiro, que é o número de elementos que tem nessa lista. É isso que é o tamanho da lista, o número de elementos dela. Certo. Aí a gente viu também que tinha como a gente selecionar, né, não só um único elemento, mas uma sublista de dentro dessa lista. E aí a gente tinha essas 3 partezinhas aqui do jeito de pegar a sublista: o start, o stop e o step. E eles colocam aqui sempre nessa mesma ordem. Então, por exemplo, se eu tiver 2 pontos só, esse cara aqui é o start, esse cara aqui é o stop. Eu tenho nada, 2 pontos, um número, o meu start é nada, o meu stop é 3. E aí, se eu tiver dois pontos, né? Então, ó, o meu start é nada, o meu stop é nada, o meu step é 2. Então, ele sempre coloca respectivo certinho. E aí, né, a gente tem aquela história de que o start é inclusivo, mas o stop é exclusivo. Então, eu tenho aqui 4, isso significa que ele vai pegar o 1, o 2 e o 3. Então, me deu aqui uma lista com 3 elementos. E aí, né, o step servia para caso eu quisesse pegar os elementos com o passo, né, pulando, né? Então, por exemplo, se o meu start não tô com nada, ele vai inicializar com 0. O meu stop não está com nada, ele vai inicializar com o tamanho da lista.
e o meu step é 2. Então, ele vai pegar de 2 em 2. Então, ele pegou o 0, pegou o 2, pegou o 4, pegou o 6. E aí, a gente viu também que tinha essa facilidadezinha aqui, que era colocar um step negativo, e ele ia diminuindo aqui de 1 em 1. Ele começa no último elemento da lista, né? Não coloquei nada no meu start, não coloquei nada no meu stop. Ele começa no final da lista e vai inverter a lista para a gente. Então, isso aí pode ser útil para alguma coisa. Aí, a gente viu que as listas também podem ser alteradas. Então, se eu quiser simplesmente vir aqui, eu tenho minha lista de empresas, quero jogar um novo valor na posição 2 dessa lista. Então, ele vem aqui, 0, 1, 2, pegou o valor Google e colocou no lugar de LG. E a minha lista nova aqui é Apple, Samsung, Google, Facebook. Vejam que ele, de fato, alterou o valor que tinha na variável empresas. Ele não criou uma nova lista. Ele alterou a lista empresas. E a gente também conseguia, né, fazer aquele esquema de cortar um pedacinho da lista e colar uma outra sublista naquele lugar. Então, a gente tinha aqui os nossos exemplinhos. Lista, aí ela tinha uma lista aqui de números, e eu quero substituir a sublista 2 até o end 4, né, que são os elementos 2 e 3. Então, 0, 1, 2 e 3. Então, eu vou cortar o 2 e 3, vou colar A e B em cima. Então, aí eu ficava com a minha lista aqui com A e B em cima. Não necessariamente eu precisaria que fosse uma sublista do mesmo tamanho da lista original, né? Que nem, por exemplo, ele quer substituir de novo 2 e 4, agora por 888. Então, ele veio aqui, recortou o A e B e colou 888 no lugar. Ó. Ficou a mesma lista que tinha antes, cortou isso aqui, colou isso aqui no lugar. E eu posso, né, também colocar nada no lugar. Então, ó, lista de 4, 6. Ele veio aqui, pegou 4, 5, 6, colocou nada no lugar. Opa, não, peraí. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá, 4 e 5, né? Porque aqui do 4, 6. Então, ele pegou esse 4 e 5, que é o 8, 4. Colocou nada no lugar, então ele simplesmente pôs uma lista vazia aqui. Eu fiquei com esse pedaço da lista, que tá aqui, e esse pedaço da lista, que tá aqui. E a gente tinha também aquele método prático, né, de ver se um elemento estava na lista ou não. Então, isso daqui eu acho que vocês vão acabar usando pra caramba, porque a gente vai ver mais umas coisas úteis para fazer com isso aqui hoje. Então, a gente tem essa palavra reservada in, né, significa em. E aí, se esse valor in top 5, que é essa lista aqui, então ele procurou um valor que não estava aqui, o in retornou falso, o operador in retornou falso. Ele procurou um valor que estava na lista, Game of Thrones está aqui, então in top 5 retornou true. Lembrando sempre que isso aqui é case sensitive, então, por exemplo, ele procurou friends com minúsculo, o que tem é friends com maiúsculo, então ele deu false. E a última coisa que a gente tinha visto, né, era como colocar elementos na lista, que era o que estava todo mundo querendo. Ah, eu quero pôr elemento na lista. Então, a gente tinha esse comando aqui, append, né? E o que ele faz é colocar no final da lista. Então, toda vez que eu dava um append, eu dei um append aqui gato, numa lista vazia ele colocou gato, dei um append de cachorro, vai colocar cachorro no final, dei um append de coelho, colocou coelho no final. E isso acontece se a gente não passar, né? A gente passar um parâmetro só para o append, né? Que é o valor. Agora, eu também tenho um jeito de colocar no meio da lista, que é o comando insert. Eu falo para o insert qual é a posição que eu quero colocar esse valor, e ele vai colocar. Então, aqui, 0, 1, 2. Então, eu quero colocar aqui, nesse lugar aqui. E aí eu venho aqui na posição 2, coloco o caqui vai aparecer antes do damasco. Veja que ele não substitui o valor que está na posição 2, ele insere o novo valor na posição 2. E aí tinha, por exemplo, se eu quiser pegar e inserir no final da lista usando o insert. Eu passo aqui um len da lista, né, que é o tamanho da lista, e eu mando ele inserir no lugar do tamanho da lista, e ele vai colocar aqui no final. Então, no fundo, né, eu fazer um append e eu fazer um insert de len são equivalentes. E se eu pegar e passar qualquer valor aqui que for maior do que o tamanho da minha lista, o que o insert faz é simplesmente colocar no final da lista. Isso aí cobre o que a gente tinha visto na aula passada. Tá. Aí, colonistas, vamos agora falar de coisas novas.
Certo. Obter a posição de elementos, é uma pergunta até que surgiu na aula passada, né? Então, é esse método aqui que se chama index, e ele é usado para obter a posição do elemento. Então, a gente passa para ele o valor que eu estou querendo achar, e aí, a primeira ocorrência desse valor na lista, né? Então, ele vai olhando do começo até o final, e ele vai procurar se o valor está na lista ou não. Mas aí tem uma coisa importante. Se ele não achar o valor, ele vai dar erro. Então, vamos ver como que isso funciona na prática. Então, a gente tem aqui a nossa listinha cinema. E ela tem alguns estúdios aí. E aí eu vou querer vir aqui e procurar print index de Warner. Warner está aqui, 0, 1, 2, 3. Então, a gente espera que print de index de Warner coloque 3. Beleza. Agora, se eu vier aqui e procurar Disney, vejam que Disney não está na lista. Tem Sony, tem Walt Disney. Então, ele está procurando só Disney. Deu erro, ó, deu um erro de valor. Disney não está na lista. Tá bom, mas aí o que eu faço então da minha vida? Eu só posso usar o index quando o valor está na lista? Não. A gente pode pegar e fazer uma verificaçãozinha antes, que vai impedir que dê erro. Então, a gente pode usar aquele operador in, né? E aí, a gente só chama o index se o in é verdadeiro. Então, ó, if Disney in cinema, a gente imprime o índice. Se não, a gente imprime que Disney não está na lista. Então, ó, Disney não está na lista, não deu mais erro. Vejam que não deu esse vermelhinho. Por quê? Ele não chegou a executar esse comando. Ele verificou se Disney estava na lista, deu falso, ele caiu no else, e aí ele imprimiu Disney não está na lista. Então, é isso daqui. Se eu falar, tipo, ó, eu quero que vocês procurem tal coisa na lista, mas verifica antes se está na lista ou não, o que vocês têm que fazer é usar o in para verificar antes, porque aí não vai dar erro no seu programa. Isso aqui é de fato um erro, olha, matou o seu programa e parou de rodar. Então, para você evitar que desse erro, você usa o in antes de fato, chamar o index. Mesma coisa vai valer para o remove. O remove vai ser um jeito de eu tirar um elemento da minha lista. Ele vai, que nem o index, procurando. A primeira vez que aparecer aquele valor naquela lista, ele vai remover. Então, vamos ver aqui o exemplinho. Para a gente ter uma lista de países. Então, ó, eu tenho aqui os países, eu vou fazer um remove da Argentina. E aí, ó, tá vendo que ele tem 2 Argentinas aqui. Então, ó. Veja que ele não removeu o segundo, ó, ele continua Argentina, Brasil, Canadá. Ele veio aqui e removeu esse primeiro aqui. Agora, se eu tentar fazer um remove Dinamarca, não tem Dinamarca na lista, deu erro novamente, ó. Erro de valor, o X que eu passei para o remove não está na lista. Então, novamente, como que eu evito que esse erro aconteça? Eu tenho que vir aqui e fazer uma verificação primeiro. Então, if Dinamarca em países remove Dinamarca, else print Dinamarca não está na lista. Pronto, agora não dá mais o erro, tá vendo? Ele não executou esse comando remove aqui, porque ele verificou antes com in. Dinamarca não está em países, então ele caiu no else. Tá certo. E se eu quiser, então, remover todas as ocorrências de um elemento na lista? Né? Então, por exemplo, eu tinha aquela lista lá com 2 Argentinas, eu quero tirar todos. Precisa colocar um print ali. Um print onde? Ah, não, você precisa... Aqui. Onde? Qual print, João? É no países.remove. Hum. Precisa colocar ou não precisa? Não, não precisa. Se eu fizer só isso daqui, é que... Ó, print países. Vamos ver. Ah, peraí.
Dinamarca. Argentina. Uma coisa então importante. Tá? O remove de fato altera o países. O que vai acontecer é que esse comando aqui, ele vai alterar essa variável inicial aqui. Deixa eu ver se faz alguma diferença eu colocar o print aqui. Print países remove Era isso que Argentina. eu tava Tá. falando. Não, ele não tá colocando aqui o print no países, né? Onde que ele tá colocando? Ele tá colocando aqui embaixo. Esse print aqui depois é só para mostrar como que a lista ficou depois que você removeu. Mas não daria para colocar no print país.remove e o elemento, né? Então. Não dá, porque o remove não devolve o elemento para você. Você viu aqui que ele imprimiu none? Ele não. Tem um comando que faz isso, a gente já vai ver, que é tipo, eu quero tirar um elemento e pegar ele. E aí ele vai devolver para mim o elemento. Aí sim. Aí é o comando pop. Que aí não é o Entendi. remove, é outro comando. Mas esse comando aqui, ó, tá vendo? Ele não retorna nada. Ele simplesmente vem e remove um elemento lá da lista. Então aí, se eu quiser dar um print de países depois, eu tenho que fazer depois. Vamos ver. Entendi, obrigado. Tá. Certo, vamos ver então como que eu faço para remover todo mundo. Eu quero remover todas as argentinas na lista. Nada de Argentina na lista. Ele vai dar um exemplo com números. Bom. Então vamos ver o que esse programa está fazendo. Quantos números serão lidos? Então aqui a gente vai digitar o nosso N. Ele vem aqui, cria uma lista vazia, e aí eu vou ler N números. Então sempre que a proposta estiver falando, leia um N, depois leia N números, a carinha vai ficar exatamente isso aqui, ó. Li o meu número N, criei uma lista vazia na qual vou colocar os meus números, faço uma repetição que vai repetir N vezes, leio os números, os N números, e vou fazendo um append nessa lista. Então, esse cara aqui vai montar a lista para mim. Aí, ele vai ver aqui qual número deve ser removido. E aí, eu posso fazer um while x em lista, chama o remove. Então, o que isso daqui vai acontecer? Ó, ele verifica se x está na lista. Então, se eu falei um valor aqui verdadeiro, um valor, por exemplo. Então, ó, vamos ver aqui. Quantos valores na minha lista? 5. Então, quero 1, 2, 3, 4. Qual valor deve ser removido? Se eu vier escrever 1, aí ele vai pegar, vai executar. 1 está na lista? Sim. Então, remove. De novo, 1, ainda tem 1 na lista? Vai e remove. Então, enquanto isso aqui der verdadeiro, porque tiver algum 1 na lista, ele vai chamar aqui e vai removendo. E perceba, né, que se não tiver nenhum, não tiver nenhum, né, se eu vier aqui e tivesse escrito, por exemplo, 5, ele ia vir aqui e ia fazer 5 em lista, ia dar false, não ia rodar o remove, então não dá erro, e ele ia simplesmente imprimir a minha lista do jeito que ela estava. Certo. Aí vem aquela coisa que o João perguntou, né? E se eu quiser pegar o elemento que eu removi, né? Aí tem esse método pop, que o método pop eu vou falar qual é a posição do elemento que eu quero remover. Se eu não falar nenhuma posição, ele vai pegar o último e vai remover. E aí ele vai retornar para mim o elemento removido. Então vamos ver como é que vai ficar isso daqui, né? Qual que é a diferença do remove para o pop. Então, ó. Então eu tenho aqui a minha lista países. E aí eu quero dar um pop de 1. Então, 0, 1. Eu quero dar um pop de Dinamarca. E aí, países pop de 1 vai retornar Dinamarca para mim. Então, vem aqui, ele imprimiu Dinamarca. E aí, vejam, né, se eu der um print aqui de países, ó, ele removeu Dinamarca, retornou Dinamarca, e a lista inicial não tem mais Dinamarca, foi alterado. O Python é pop? É a pergunta que o chat está perguntando. O Python não poupa ninguém? Vamos lá, então. Tá. Aí,
ele... eu conheço essa música. Oh, então eu removi aqui Dinamarca. Aí, agora eu quero fazer um pop sem nenhum parâmetro. Pop sem nenhum parâmetro, ele vai vir e vai eliminar o último elemento. Então, ele vai remover Canadá, devolver para mim Canadá, e a minha lista vai sobrar só Argentina e Brasil. Então, ó, removi o Dinamarca, Argentina, Brasil, Canadá, removi o Canadá, Argentina, Brasil. Legal. Então, a diferença do remove para o pop é isso. O remove, você passa qual é o elemento que você está querendo remover, né, o valor do elemento, e o pop eu passo o índice do elemento que eu estou querendo remover. Então, duas grandes diferenças. Remove é o valor, e ele não retorna nada, ele só remove, e o pop é o índice, e ele retorna o valor para mim. Ô, professora. Opa, calma, um de cada vez. Acho que o Caio falou primeiro. Oi. Tá bom. Por que esses comandos aí, eles são feitos, essas funções aí, a lista que você quer mexer não vai dentro do argumento. Por que eles colocam ela fora e separam com um pontinho? Porque isso daqui é um método do objeto lista. Então, uma lista sabe fazer algumas coisas, porque ela é um objeto. Então, ela vem com essas funções pré-prontas dela. Então, não é que existe um método pop que recebe uma lista e um índice. As listas sabem fazer pop delas mesmas. Então, você fala, oi, lista, você faça pop do seu elemento 1. Então, e esse é o jeito de escrever isso. Essa interpretação, então. É uma ação da lista. Exatamente, é uma ação da lista. A lista, porque assim, um objeto é uma coisa que tem métodos e atributos. Então, assim, por isso que, por exemplo, a lista, isso quer dizer que ele sabe algumas informações sobre ele mesmo e ele sabe fazer algumas ações. Então, ele sabe fazer pop dele mesmo. Vocês não precisam se preocupar com isso. Isso tem a ver com conceitos de orientação a objeto. Mas é isso, é só o jeito de escrever isso. Você está fazendo pop da lista, porque a lista sabe fazer pop. Acho que o outro era o Vitor que tinha perguntado. Oi, era eu. Oi. Tipo assim, no caso que o pop ele pede o ele pede o índice, né, do negócio. Então, para eu burlar isso daí, é só eu fazer, por exemplo, se eu quiser escrever em função do que está escrito, seria só eu colocar o pop, o index e do elemento que eu quero, né? Ou não funciona? Você tá dizendo... Sim, ó, se eu quisesse, né? Eu não sei qual que é o índice da Dinamarca. Então, eu venho aqui, países, index, Dinamarca. Que aí meio que você burla, né? Aí ele vai conseguir achar, né? Porque ele vai vir aqui, ele primeiro vai executando de dentro para fora. Então, ele vem aqui, país index Dinamarca, isso aqui vai retornar 1, aí ele passa 1 para o pop, e aí ele faz o pop. Sim. Obrigado. Se eu tiver mais de um elemento da lista com pop, os dois ficam salvos no pop? Não, vão ser dois pops diferentes. O pop pega, acho que estava escrito aqui, a primeira ocorrência, se eu não me engano. Vamos ver. Para a posição do último elemento. Não, né? Porque o pop você passa o índice. O pop você passa o índice. Então ele vai sempre pegar, né? E ele vai me remover aqui o cara do 1, né? Ele removeu o 1. Se eu quisesse, se por exemplo, eu tivesse aqui Dinamarca, aí eu teria que fazer um pop de 1 e um pop de 2. Ou, na verdade, 2 pops de 1, né? Porque eu ia fazer o pop de 1, aí ia tirar esse cara aqui, aí o outro Dinamarca ia ser 1 agora. Faz sentido, Matheus? Beleza. Flávia. Oi. Você só poderia repassar um pouco o negócio? Eu não entendi direito a função. Assim, tipo, no caso ali, você não deu print países e tipo pop 1, mas na lista você tirou tipo, ele tirou também? Isso, ou seja, ele exatamente. executou os dois? O pop, o que um pop faz, é que assim, né, a ideia do pop, imagina que você tem assim um negocinho de mentos, né, e ele tem todos os mentos aqui, aí você quer pegar um, aí você vai fazer tipo, pop dele, e aí você pegou o mentos, você removeu o mentos de dentro do pacotinho e pegou o mentos que você queria, isso que é o pop. Sim, só que tipo, mesmo se você colocar no print, aí ele vai executar a função primeiro, vai tirar da lista e depois vai printar.
Porque ele, ó, você tá dando print do Mentos, você não tá dando print da lista, né? Só que se você, tipo, no final, o ponto é que... Calma, apareceu muito mais chat aqui no chat. Mas o negócio é que... Não, eu acho que eu entendi, sim. Tipo, o ponto é que, como você tirou esse Mentos, aí quando você printar a caixinha, não vai ter aquele Mentos que você tirou. Isso, exatamente. Então, aí isso é a pergunta, tem a ver com a pergunta que o Gustavo fez. O resultado do pop é uma lista? Não, o resultado do pop é o Mentos, e aí a lista agora continua sendo aquele tubinho sem aquele Mentos que você fez pop. Então, ó, o resultado, esse pop aqui de 1 é tipo esse Mentos aqui, tinha um Mentos escrito Dinamarca, eu fiz o pop dele, eu vou imprimir aqui ele, e aí depois para eu imprimir a lista eu faço print de países. O pop é sempre dentro de um print? Não, se eu não fizer nada com isso, ele só vai jogar fora o valor que eu removi, tá vendo? Ele só não fez nada. Eu consigo transformar esse pop numa variável. Então, eu consigo atribuir o que o pop retornou para uma variável. Então, por exemplo, se eu fizer que x recebe países de pop, depois eu fizer print de x, aí sim, ó, você está pegando aquele Mentos que você tirou e guardando numa caixinha. E aí depois você pode ir na caixinha e ver o que tinha nele. Isso, ele não, você perde o valor que ele removeu, mas ele de fato executa e remove. Então, eu acho que... então, legal. Tá. O Lab 5 qual que é o tema dele? É listas e tuplas ou é já... É comandos de repetição? Calendário. Lab 5... Listas e tuplas. Então, Lab 5 pode usar isso aqui é beleza. Interessante. Tá. Deixa eu voltar aqui para vocês. Lab 5 pode listas? Pode. Ó, sempre, assim, na dúvida, né? Não, Lab 5 é comando de repetição, Lab 5 é comando de repetição. Então, não é nem que, assim, tipo, não precisa. Eles fizeram considerando que vocês não vão precisar desses comandos, né? Ó, porque tá aqui 5 conteúdo comandos de repetição. Então, a princípio, vocês não precisam guardar os valores numa lista. Porque eles fazem considerando isso, né? Mas tem problema usar? Então, eu tento evitar, eu evitaria porque é uma coisa que não precisa. Eles fizeram pensando que, tipo, essa pessoa não sabe que uma lista existe. Como que uma pessoa resolve isso? Então, não, então, não vai dar, então, tem essa questão, né? Vocês já viram listas naquele ponto, mas o conteúdo do Lab não é listas. Então, conversem com os pads. O melhor a fazer nesse tipo de situação, porque quem vai corrigir essas coisas são eles. Então, aí, se eles não souberem, eles levam para coordenação. Eu prefiro do que eu falar para vocês, porque não sou eu que estou corrigindo. Se fosse eu que estou corrigindo, aí eu poderia determinar. Mas já que é eles que estão corrigindo, é melhor vocês perguntarem para eles e verem. Eu perguntei pro Pad, ele foi grosso aqui, ótimo. Oh, meu Deus. O que eu posso dizer é o seguinte, eu fico pensando, qual que é o jeito mais pragmático de olhar para isso? Se estão me dando um exercicinho, e o exercicinho é de comando de repetição, e o exercicinho não é de lista, e o da semana que vem é o de lista, eles não querem que eu use lista nesse, não precisa. Uma pessoa que não sabe lista deveria saber resolver isso. Então, porque o que a coordenação falou para a gente a gente tem que passar a matéria antes do lab da matéria. Então, por exemplo, se eu tivesse atrasada na matéria, vocês não teriam visto lista ainda essa semana, sabe? E a princípio isso seria ok. Então vamos voltar aqui para a situação das listas. Tá certo. Então, acho que agora talvez tenha ficado aqui um pouco mais... Faz mais sentido, né? A gente tem aqui o nosso tubinho de M&M's, vamos colocar aqui uns sabores de M&M's. Sei lá, morango, laranja... mais que tem sabor de M&M's? Sei lá, menta... Coloca o sabor de embaú.
Embaúba, ai, credo. Não, ninguém vai querer comprar esse MM só pra não pegar o Embaúba. Todo mundo vai dar pro irmão mais novo o Embaúba. E vai ficar com sabores bons. Sei lá, não sei mais sabor, sei lá, banana. Não sei, tô chutando aqui. Não sei quais sabores que tem. Tá legal. Aí eu tenho aqui a minha listinha de mentos. Então... E aí esse cara aqui tá no pacotinho, né? Então aí o de morango tá embaixo, aí tem o de laranja, aí tem o de menta e aí tem o de banana. É assim que tá o começo aqui embaixo e esse em cima. Aí se eu quiser fazer mentos de pop e não passo nada, ele vai vir aqui e vai pegar o de cima, que é o de banana, e aí vai dar um print banana. E aí se eu der um print de mentos, ó, aí agora sobrou morango, laranja e menta. Então, tá. E aí, se eu quisesse vir aqui e fazer um pop de 1, né? Ó, 0, 1. Então, ele vai tirar o laranja. Ó, tirou o laranja e aí ele pegou aqui do meio e aí ficou morango, menta, banana na mesma ordem que tava. Tá. Certo. Mais algumas coisas que a gente pode fazer. A gente pode contar o número de elementos que tem numa lista com certo valor. E aí, esse método count, simplesmente o que ele vai fazer é contar e devolver pra gente um inteiro, que é a quantidade de vezes que aquele elemento específico apareceu naquela lista. Então, a gente continua aqui. Então, aqui tem o exemplo dos países, mas veja agora que agora a gente tem Brasil com B maiúsculo, Brasil com B minúsculo, Brasil com Z e um segundo Brasil com B maiúsculo. Então, se eu vier aqui e contar Brasil com B maiúsculo, vai dar 2 para mim, porque tem aquele primeiro e aquele último. 2. Se eu quiser contar Brasil com B minúsculo, ele só tem um único, né? Que é case sensitive. Então, ele deu aqui 1. Mesma coisa para Brasil com Z. Que aí tem esse aqui, Brasil com B maiúsculo, vai dar 1. Agora, se eu fizer Brasil com Z e B minúsculo, não tenho nenhum aqui. E ele não dá erro, ele simplesmente conta e fala que tem 0. Certo. Então, vamos ver o que a gente pode fazer para remover, né? Tinha aquele exemplinho. Como que eu faço para remover várias vezes todas as ocorrências de um elemento, né? Esse método count também pode ajudar a gente. Ao invés de a gente fazer aquele while com o in, a gente pode vir aqui, contar quantas vezes tem aquele elemento na lista. Então, a gente tem um C aqui, que vai ser um inteiro com o número de ocorrências. E aí, a gente faz um remove esse número C de vezes. Então... então, tô vendo que a galera tá falando, tipo, é um problema pedir ajuda pro amigo para fazer o lab e isso poder pegar cola. Sim, de fato. Ou converse com os pads, é melhor do que conversar entre vocês. Porque os programas são relativamente simples, se eles acabarem ficando muito igual, aí... e tem essa situação, né, que, assim, que é complicado, porque os pads não podem também dar a resposta para vocês, então eles têm que tentar, assim, meio que pôr vocês no caminho certo, mas sem, de fato, falar. Se vocês tiverem com alguma dificuldade, estão perguntando para os pads e não está dando certo, aí me avisem que eu tento conversar com vocês um pouco no final da aula sobre o lab. Eu não tenho tempo de conversar durante a aula, mas eu posso pegar esse tempinho depois da aula e tentar ver. É complicado isso mesmo. Mas vocês estão indo super bem, tá dando tudo certo até agora. A situação é assim, eles querem realmente pegar pessoas que estão fazendo coisas maliciosas, né? Então, se você não está fazendo nada malicioso, a princípio não deveria acontecer nada de ruim. Tá. Vamos ver então. Né, a gente viu aqui como que remove, a gente tinha aquelas duas opções. A gente podia fazer o while, o elemento em lista, e aí remove, remove, remove. Ou a gente pode contar quantas vezes tem aquele elemento na lista, e aí a gente remove, faz uma iteração, aquele número de vezes, e retira aquilo. Forma compacta de criar listas. Isso aqui é interessante porque é uma facilidade que o Python tem, né? Ele vai substituir, tem essa coisa aqui, listas,
recebe uma lista vazia, e aí ele faz um for in range de n, e ele vai dando n appends. Tá, aí isso daqui é um jeito... eu não sei nem se compensa falar sobre isso, mas vamos falar aqui rapidinho. Porque isso daqui é graça, sabe? É graça que o Python tem para as pessoas poderem falar, eu consigo fazer com uma linha só. Sabe? Então... Mas vamos lá. Se vocês gostarem desse jeito, vocês podem fazer desse jeito. Qual que é o negócio? Isso aqui é um jeito de escrever, ó. Isso é equivalente, né, àquele declaração do lista, né? Ó, antes ele estava assim. Ele tinha aqui. Declara uma lista vazia, e aí, para cada i naquele range de n, eu dou um append na lista. Aí esse cara aqui, o que ele vai fazer? Para cada... Ó, ele vai ler, ele executa isso daqui. O Python gosta de fazer as coisas na ordem que você está lendo, né? Então, ó, executa esse comando para cada i nesse range de n, e aí você pega e coloca o resultado desse comando nessa lista. É isso que significa esse comando aqui. Então, ele é equivalente a essas 3 linhas aqui. É só um jeito bonitinho de escrever essas 3 linhas em uma única linha. Se isso fizer o seu coraçãozinho feliz, você pode fazer isso. Mas se você preferir fazer desse outro jeito, também não tem problema. E aí, né, a gente tem essa coisa aqui de remover, né? Então, ele conta aqui, e aí para cada um ele roda o remove. Esse cara aqui vai fazer uma coisa equivalente. Por quê? Ele vai gerar uma lista com os elementos i, e aí ele faz, para cada i que está na lista, se o i for diferente do elemento x, eu retorno esse i e coloco ele numa lista. Então, então quantos números são eles? Só para vocês verem que isso aqui funciona. 5, 1, 2, 3, 1, 5. Qual número deve ser removido? 1, e ele removeu 1. Então, se vocês querem um jeito pratiquinho, bonitinho de escrever, desse jeito funciona. Mas não precisa se preocupar, o outro jeito funciona também. Certo, vamos ver mais algumas coisas. Oi, João. Meu programa tá igual ao do PAD, porque eu mostrei para o meu Lab 4 e falou que estava um pouco parecido. Tá. Não, calma, gente, calma. Vocês não têm acesso ao programa do PAD. Fiquem tranquilos. Se vocês não estão fazendo nada errado, não deveria acontecer nada de errado. Eles realmente estão procurando pessoas que estão tentando fazer coisas maliciosas. E o Gustavo está perguntando para explicar de novo como funciona esse negócio. Tá. O que acontece com essa coisa aqui é que é só um jeito diferente de escrever exatamente esse programa aqui. Então, a gente está vendo que a gente tem 2 repetições, né? Uma repetição que vai repetir n vezes e dar append na lista do valor lido da entrada. E a gente tem uma segunda repetição que repete c vezes e remove um valor x de lista. Certo? Então, aí. Um jeito diferente de escrever isso. Isso daqui significa execute ler da entrada e converter para int para cada i em... Então, isso aqui é simplesmente um for que faz n vezes, né? Para cada i nesse range de n. Então, ele vai ler n valores e vai jogar esses n valores em uma lista. Ó, deixa eu mostrar. Talvez ajude. Ah, tá, o n não está definido. Vendo, ó, essa expressão aqui, ela gera esse troço aqui, que é um objeto gerador. Então, e eu posso converter esse treco aqui para list. Então, o que ele faz é, executa esse negócio aqui, e esse negócio vai gerar um objeto que é iterável e pode ser traduzido para list. Então, e aí, a hora que eu jogar list nesse cara aqui, ele vai devolver uma lista para mim.
Então, no fundo, né, a gente tem que pensar, o que esse cara aqui está fazendo, ó, desse jeito aqui. Ah, não, ele colocou aqui em list, né, ele colocou assim. Então, ele vai executar o input, vai ler um valor, vai fazer o cache desse valor para int, então vai transformar esse valor em int, e isso aqui faz isso n vezes. E aí ele joga esse cara numa lista. Essa lista. Então, isso aqui nada mais faz, né, do que simplesmente executei n vezes esse comando aqui. Mesma coisa para o remove. O remove, né? O que o remove faz? Ele vai olhando a lista e vai removendo né, aquele for, né? A gente tinha aquele for aqui. For executa C vezes e vai removendo o valor X. E é esse cara aqui. Então, esse cara aqui faz uma coisa parecida. Ele vai retornar o I para cada I que está na lista F, se o I for diferente de X. Então, ele vai passando por todos os elementos da lista F. Se for diferente de X, ele retorna e joga nessa nova lista. Se for igual a X, ele não retorna e aí ele não vai entrar na nova lista. E isso efetivamente remove todas as ocorrências de X da lista. Então, é um jeito bacaninha, é um jeito que eu falei, é para você falar, tipo, eu consigo remover elementos da lista com uma linha só. Os dois jeitos são equivalentes. Funciona, assim, os dois funcionam. Certo, vamos ver sobre inverter uma lista, né? Então, quando a gente tinha aquele -1 lá, né, o stepzinho -1, ele ia passando para cá. Mas também existe um método reverse, que é aquela coisa, né? Ele é um método da lista. Então, se eu tenho aqui minha listinha de dias da semana, e aí eu vou dar um print de semana, tá legal, lá de domingo a sábado. E aí, se eu fizer um reverse desse cara, vejam que, né, eu não estou imprimindo o resultado de reverse, né? Eu estou chamando o reverse de semana e aí ele inverte a ordem do que estava na lista. Então, a partir desse ponto aqui, se eu chamar esse comando, essa variável reverse inverteu no valor da própria variável. Tá. Uma lista pode ser ordenada utilizando o método sort. Então, tem também essa... O Python é cheio das coisinhas. Cheio das coisinhas. Tem várias facilidades. Então, ó, a gente tem uma lista A, e ela está aqui toda fora de ordem. A partir do momento que eu chamar o sort desse A, essa lista passa a estar ordenada. Se eu chamar o reverse depois disso, o que ele vai acontecer é pegar essa lista que está ordenada e vai reverter a ordem dela. Então, efetivamente, né, o que eu fiz foi ordenar em ordem decrescente, né? O sort, por padrão, se você chamar só ele sem passar nenhum argumento para ele, ele vai ordenar em ordem crescente. Então, vejam aqui que ele ordenou em ordem crescente, chamei o reverse, ele ordenou em ordem decrescente. Só que, se eu quiser fazer isso de uma vez só, como eu posso fazer? Eu posso pegar e passar um parâmetro para ele, parâmetro reverse igual a true. Então, ó, se eu quiser fazer esses dois comandos de uma vez só, eu venho aqui, reverse igual a true, e ele vai ordenar de cara para mim em ordem decrescente. Então, não se preocupem com memorizar tudo isso assim de cara, sabe? À medida que vocês forem usando ou precisando, ou vai consultando, tem aquele negocinho, os próprios slides, vocês vão olhando, vocês vão lembrando. Mas existe essa funcionalidade de ordenar, existe a funcionalidade de reverter, e aí é só vocês pegarem a sintaxe depois. Alguém tinha uma pergunta? Era só para saber, tipo, não tem outro parâmetro, né, que eu ponho aí no sort. Olha, então, perguntaram aqui parâmetro do sort, perguntaram parâmetro do reverse. O que eu faço quando eu quero saber esse tipo de coisa? Eu venho aqui e escrevo, tipo, reverse Python. E aí, ó, tem alguns exemplos. Esse W3 Schools costuma ser bom. Mas o que eu queria mesmo, deixa eu ver aqui, Python Documentation.
Vamos ver aqui. Isso, esse cara que eu queria, ó, tá vendo? Isso aqui é a documentação do Python. Documentação oficial, tá vendo? Python docs.python.org. E esse cara mostra para mim tudo que uma lista consegue fazer da vida. Então, aí eu venho aqui, reverse. Ó, tá vendo? Reverse não tem nenhum parâmetro, ele simplesmente o reverse vazio. E o sort, sim, o sort tem outros parâmetros, que nem, por exemplo, veja que ele tem um parâmetro key aqui. Então, você precisa escrever reverse igual a false se você quiser que o reverse fique com false. Então, na dúvida, né, sempre que, não tenho certeza se... Como funciona, esqueci a sintaxe, não sei o quê, tem sempre a documentação aqui do Python, a documentação do Python, ó, tem o count, tem o index, e ele explica bonitinho o que cada uma das coisas faz, ó. E eles fazem várias coisas, ó, o pop, então... Não funciona colocar o sort dentro de um print. Então, novamente, né, o sort não retorna a lista ordenada, né? A gente pode até ver aqui, o que o sort retorna? None, tá vendo? Porque tem duas coisas diferentes. Tem a lista, e aí eu estou fazendo coisas com essa lista, e aí eu alterar a lista, e eu tenho a minha função que retorna coisas, né? Então, a função sort retorna none. Ó, tá vendo? Ele fala que é porque ele faz o sort da lista in place. In place significa que ele pega a própria lista e ordena a própria lista sem gerar uma lista nova. Se ele retornasse uma outra lista, ia ser uma lista nova. No caso, esse key aí, ele serviria para quê? Tipo, como que você sorteia uma lista de um jeito diferente, a não ser crescente ou decrescente? Bom, tem ordem alfabética também, né? Ele faz isso, será? Tá falando que aqui, sorted. Aqui, que especifica uma função de um argumento que é usado para extrair. Tá. Se você tiver uma lista que não for, por exemplo, uma lista de valores, e você quiser, por algum motivo, fazer sua própria função de comparação que vai determinar como compara um valor com o outro. E aí você pode fazer a sua própria função e falar para o Python, usa essa função de comparação aqui para comparar os valores dessa minha lista. Ok. É para isso que serve. Se eu der o print da lista depois que ela está na ordem que eu pedi. Isso, aí depois da ordem pode, ó. Se você vem aqui, chama o sort, e aí você faz um print do A, a partir desse momento, sim, a lista está ordenada para todo sempre, aquela variável A mudou o valor dela. Tinha mais uma pergunta? Eu vi que mais alguém abriu o microfone. Eu ia comentar que eu fiz uma lista aqui de string e mandei ele dar sort. E eu acho que ele usa como parâmetro aquele negócio lá dos maiores e menores, com base no código ASCII, uma coisa assim. Sim, ele tem assim, para os valores mais normais dele, né, que ele usa, ou sei lá, float, string, aí ele sabe ordenar, ele tem um padrão. Se você quiser que ele faça uma coisa diferente do padrão, aí você tem que implementar. Que nem, por exemplo, imagina que eu quero fazer uma coisa que ordena em ordem alfabética, mas eu quero fazer ser case insensitive, né? Quero ignorar os maiúsculos e minúsculos. Eu poderia fazer minha própria função de comparação e aí usar essa função de comparação para ordenar, ignorando o case. Mas não se preocupem com isso, vocês não vão precisar disso. Tá. Então, tem essa função sorted, que faz uma cópia ordenada da lista sem alterar a lista original. Então, vejam a diferença aqui, então, desses dois caras. Agora sim dá para fazer aquilo lá. Perguntaram, né? O que acontece se eu quiser dar print direto no resultado? Aí, ao invés de usar sort, né? Vejam a diferença. O outro era a.sort, né? E aí esse cara mexia em place, né? Mexia na variável A e ordenava. Agora não. Agora esse sorted, ele cria uma cópia da lista, uma cópia, sorted, passo A para ele cria uma cópia, e aí eu vou colocar aqui, ele não vai mexer com a variável A. Então, vejam aqui que o resultado do sorted, né, que eu já joguei direto no print, é essa lista ordenada, e a variável A continuou a minha lista original. Então, aí sim eu consigo... E aí vejam que são duas listas diferentes.
E aí aqui, por exemplo, tem... se eu quiser fazer um sorted de fazer ordem decrescente, né? Aí eu podia usar aquele... eu peguei, gerei uma cópia da lista, aí eu peguei essa lista e coloquei com aquele step -1, né? Que efetivamente inverte a lista. E aí eu coloquei aqui. Eu acredito que se eu chamasse esse cara, vamos ver aqui, reverse. Não, aí não, né? Porque eu estou imprimindo o resultado do reverse, então não poderia, né? Então, se eu quisesse usar o reverse, eu teria que colocar aqui uma variável, sei lá, B, aí isso recebe sorted de A, aí eu teria que fazer B.reverse, e aí eu imprimo B. Aí sim. E aí vejam que print de A, não mexi no A, tá vendo? É uma cópia. Eu só estou mexendo. O que esse sorted já retornou uma cópia, não tem nada a ver com a variável A. Ele colocou aqui em B, eu mexi em B, o A continuou igual ele estava. Tá. E agora vamos ver um pouco mais sobre essa coisa de copiar listas. Então, isso daqui é uma coisa que eu achei assim que vamos olhar com cuidado para isso, porque é meio... Tá. Porque tem duas coisas. Tem copiar a lista e aí depois tem clonar a lista. Então, vamos prestar muita atenção nisso daqui, que é... Eu achei, pelo menos, assim, uma coisa que... Não é uma coisa difícil, mas é uma coisa que necessita atenção para não acontecer uma coisa e você ficar confuso, tipo, por que isso aconteceu? Vamos olhar aqui com calma para todos os comandos que tinha lá. Então, criei uma lista A com um único elemento. Deixa eu aumentar aqui a minha fonte. Ué, como é que eu aumento esse cara? Bom, acho que tá ok. Vocês estão enxergando bem aqui o que tá... Sim, não, vocês conseguem enxergar direito do tamanho que tá? Diminuir? Sim, tá. Então, beleza. Ok. Tá, então vamos lá. Criei uma lista A, um único elemento 1. Vejam que isso era diferente daquela coisa, né? Eu não tô fazendo, não é isso aqui que eu tô fazendo, não. Eu tô criando uma lista com os meus colchetinhos e tô colocando um único elemento nela, que é o 1. Aí eu vim aqui e atribuí A para a variável B. Normalmente, né, quando a gente está lidando com um valor que nem, por exemplo, um inteiro, e eu pego e faço A, B recebe A, né, eu teria esse valor indo para a variável B, ele criaria uma cópia da variável B, e não mexeria nunca mais com a variável A, porque eu criei uma cópia e era outra história. No entanto, quando a gente está lidando com listas, não é assim que funciona. Então, vejam aqui que ele fez B recebe A, aí ele fez um append de 2 em B, né? Então, assim, o que a gente esperaria normalmente é que aí o A continuaria a ser esse cara aqui, né? O A continua a ser esse 1, e aí a gente teria o B aqui. Agora sim é 1, 2. Mas não é assim que funciona. Vejam só. Então, fiz outra cópia. Fiz uma cópia de B e guardei em C. E aí eu vim aqui e fiz um append de 3 em C, né? Então, a gente, novamente, o que a gente está esperando, né, o que é intuitivo de imaginar aqui é que esses caras ficariam assim, né? Mas aí vejam o que acontece quando eu dou o print do A, do B e do C. Tá vendo? 1, 2, 3 foi para todo mundo. Então, vejam que quando eu crio uma cópia de uma lista, na verdade, o que eu estou fazendo é criando várias variáveis que apontam para a mesma lista. Então, é assim, ao invés de eu estar tendo várias caixinhas, né? E aí eu estou colocando esse valor aqui, é uma caixinha separada ali. Na caixinha, eu estou guardando uma coisa que fala, tipo, é aquele valor ali. É aquele valor ali. Então, a minha caixinha A, a minha caixinha B, a minha caixinha C, todas elas estão falando, eu estou guardando aquela lista lá. E todas elas estão apontando para a mesma lista.
certo? Então, cuidado com isso, porque isso daqui é uma coisa que, assim, gera... Porque o que acontece, né? Você tá lá fazendo seu programa de boa, aí você vem e faz ali um B, recebe um A, e aí você começa a mexer aqui no B e tal, achando que seu A tá bonitinho, aí guardei minha lista lá original no A, tá tudo bem, tá salva a minha listinha original. E ela não está, ela está aqui em perigo, sendo mexida junto com B, junto com C. Então, isso daqui é uma fonte de erros, se você não prestar atenção nisso. Ok, mas aí o que acontece, então, se eu, de fato, quiser guardar minha lista original e poder ter uma cópia dessa lista? Aí, para isso, né, eu vou usar a função copy, o método copy. Porque aí, de fato, ele vai pegar e vai criar uma nova instância de lista, uma nova lista, e guardar essa nova lista na variável B. Então, vamos ver aqui a diferença, né? Ó, o que ele está fazendo aqui, ó, ao invés de eu escrever B recebe A, eu escrevo A.copy. E aí, ao invés de fazer C recebe B, eu faço C recebe B.copy. Aí, agora sim, ó. Minha lista A continuou sendo a lista original. Minha lista B, eu fiz o append de 2. E na minha lista C, eu fiz o append de 3. E não mexeu nos outros caras. Legal? Então, isso daqui é só uma coisa assim, não é difícil, mas precisa de atenção, porque se você esquecer esse ponto copy aqui, você vai mexer no B, achando que você está mexendo só no B, e você vai mexer no A também. Certo. E aí, agora tem uma outra opção, que é criar um clone da lista. Que também vai permitir que a gente crie uma cópia independente da lista. Então, alguns jeitos de escrever aqui. Ao invés de escrever a.copy, eu posso vir aqui, escrever isso daqui, né? Porque o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa lista A, vai do 0 andando até antes do len, né? E aí isso aqui vai gerar uma cópia dessa lista A e vai jogar aqui no B. Outra coisa que também gera cópia é eu chamar aquele list, porque ele vai pegar esse B, vai converter esse troço para uma lista e aí vai atribuir o resultado disso para o C. Então, isso daqui são jeitos de clonar a lista, né? Só para diferenciar daquele copy, né? Eles são equivalentes. Eu gerei. O importante aqui é, eu não estou mais tratando da lista A original. Se eu fizer isso daqui, ou se eu fizer o ponto copy, eu estou criando uma nova instância de lista, uma nova lista. Então, todo mundo deixa de apontar para aquela mesma listinha, né? Então, ó, do jeito que estava o outro lá, eu tinha, tipo, aqui uma A, e todo mundo apontava para aquela listinha aqui que tinha 1, aí eu vim aqui o B. Ah, peraí que eu preciso de um pente da vida aqui. Tá. Então, eu tinha aqui o meu cara A, que está apontando para minha lista 1. Aí eu fiz aquele B recebe A, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz o meu B e ele está apontando para esse mesmo cara aqui. Aí, a hora que eu fiz B.append, eu vim aqui e falei, quero botar mais um elemento nessa lista aqui. Coloquei, ó. E vejam que o A está apontando para esse cara aqui também. Então, mudei o A também. E aí, eu tinha um C, fiz C recebe B, apontou para esse cara aqui também. A hora que eu fiz o C.append, ele veio aqui nesse cara e colocou aqui também. Vejam que tá, não quero que isso aconteça. O que eu faço? Então, eu venho aqui e vou usar o método copy. Então, eu tenho o A, que está apontando para o meu 1. Chamei o copy do B, o copy de A e atribuí para B. Então, ele gerou aqui um novo 1. Quando eu fizer o append, ele vai vir aqui no cara que está no B, vai fazer o append. Fiz C recebe B.copy. Ele vai vir aqui, vai gerar uma cópia do que está no B. Fiz C.append, veio aqui e deu append só no C. Então, essa é a diferença de usando... né? Ficou retinho, né? Às vezes ficaram retinho. Então, agora vocês observaram a minha linda habilidade de desenhar no Paint.
O importante aqui é isso. Então, aquele vermelhinho lá, todo mundo apontando para a mesma lista, não são cópias, são simplesmente vários ponteiros para a mesma lista. E esse cara aqui são cópias, ele gera novas listas. E quando eu mexo nas novas listas, eu não mexo nas listas originais. Tem uma diferença entre copiar e clonar. Pelo que eu percebi aqui, é só ele simplesmente chama de clone porque eu estou fazendo uma cópia utilizando um método que não é o cópia, só para diferenciar para isso. Parece que não... Eu estou usando uma outra forma para gerar uma nova instância de lista, e por isso que ele chama clone. Me pareceu equivalente. Isso é uma coisa, né? O clonar, uma coisa que o Cícero está falando, eu poderia, né, clonar só um pedaço da lista, né? Se eu viesse aqui e colocasse alguma outra coisa no start e no stop, eu poderia ter clonado só um pedacinho da lista, ao invés de fazer a cópia da lista inteira. Isso é um bom ponto. Oi, Beatriz. Professora, terça-feira, o povo do meu grupo estava criando uma lista, tipo assim, a lista é igual a uma outra lista, mais aí um colchete com alguns elementos. Aí, tipo, quando você faz B igual a A, você tá apontando sempre para a mesma lista. Mas se eu fizer, tipo, B igual a A mais certo elemento, o que vai acontecer? Vamos testar. Vamos lá. Ó. B recebe A mais 2. E print de A, print de B. Ele alterou só a lista B. Porque isso daqui é o que estava nesse slide aqui, de concatenação de listas. E aí, o resultado da concatenação é uma nova lista seguindo a ordem da concatenação realizada. Então, o que a gente fez aqui, isso aqui é a outra coisa que está nesse próximo slide, que é a concatenação. Então, o resultado de uma concatenação é uma lista nova, ele vai apontar para essa lista nova, que é a cópia do A, mais essa coisa nova. Então, ele gerou uma lista nova. Desculpa, ela ia perguntar. Tem a ver com isso? Pode falar. Ah, não, é que ela abriu o microfone, eu acho que eu cortei ela. Eu ia assim falar, obrigada. Beleza. Ah, não, então tranquilo. O negócio é só de, tipo, se você colocar na outra linha, tipo, colocar o append, ainda vai ser... ainda vai ter esse link entre o A e o B, tipo, se você der B append 3, por exemplo. Não tem mais o link entre o A e o B, porque esse cara aqui não gera um link entre o A e o B, porque quando você faz a concatenação de duas listas, isso gera uma nova lista. Então, o que você está atribuindo para o B é essa nova lista que foi gerada pela concatenação. Então, tipo, no final é como se fosse praticamente uma função diferente, o igual para cada caso? Então, sabe, do mesmo jeito na matemática, você tem, tipo, os conjuntos, e aí você define o operador de soma para diferentes tipos de conjuntos? Sim. Então, é esse cara também, tipo, ele é uma soma de listas, e na soma de listas, o operador de soma funciona dessa forma, que é a concatenação que gera uma nova lista. Aí, no caso, o Gabriel, o Lábios aqui, ele deu, tipo, um jeito de... Tipo, se você quiser evitar que tenha esse link, não é só você somar a matriz nula, tipo... Vamos ver aqui, sim, eu acho que é uma outra forma de... porque ele gerou uma nova lista, né? Você concatenar com uma lista vazia, sim, você tá gerando uma nova lista. O resultado da concatenação é uma... Perceba a diferença aqui, tipo, não é porque eu tô escrevendo A aqui, né? Ele vai sempre fazer o lado direito primeiro. Então, o que ele vem aqui, ele vem, faz essa concatenação, pega o resultado da concatenação e atribui para B. Então, se o resultado da concatenação é uma nova lista, o que ele vai atribuir para B é uma nova lista. Certo? Então, vamos ver aqui mais uns exemplinhos aqui. Ok, então a gente tinha aqui essas nossas listinhas A, B e C. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, se eu fizer A mais B mais C, notem que isso não vai somar os valores que estão dentro, né? Então, esse cara aqui não vai dar uma lista com, tipo, 9 e 12, né? Não é assim. Isso aqui não é uma soma, isso aqui é uma concatenação. Concatenação é pegar um troço, colar troço nele. Então, A mais B mais C, ó, eu vou vir aqui, vou colar esse 3.4 aqui no final, vou colar esse 5,6 no final desses dois caras aqui. Então, pelo amor de Deus, hein? Ninguém me fala que esse treco aqui gera uma lista com 2 valores com a soma dos valores. Não, isso aqui gera uma lista de 6 valores, ó. Então, aqui, A mais B mais C, eu vim aqui 1, 2, colei 3, 4, colei 5, 6. C mais B mais A. Eu peguei aqui o C, 5, 6, botei depois o B, 3, 4, e aí depois botei o A, 1, 2. Ó, B mais C mais A. Vim aqui, peguei o B, coloquei 3, 4, peguei o C, 5, 6, peguei o A, 1, 2. Então, né, gente? Por favor, por favor. Esse cara aqui é uma concatenação. Quando eu tô falando de listas, esse cara não é um operador de soma, é um operador de concatenação. E mais algumas coisinhas bonitinhas aqui, que é a última coisa que a gente vai ver hoje. Aí tem um exercício só para vocês darem uma treinadinha. E aí a gente já encerra. Então, temos uma função min, né, que a gente até já tinha visto antes um exemplinho lá. A gente consegue descobrir qual que é o menor número de o menor elemento de uma lista, né? Então, eu tenho aqui vários números floats, o min desse cara, ele olha para mim aqui, descobre qual que é o mínimo e retorna para mim que o mínimo é 1.43. Da mesma forma, o max vai olhar para mim qual que é o número máximo dessa lista. E temos aqui um negócio legal, né? Esse aqui a gente não tinha visto antes, que é essa função sum, que o que ele faz é pegar todos os elementos dessa lista e somar um com o outro e falar qual que é o resultado de somar todos os elementos dessa lista, né? Então ele faz um somatóriozinho, ele percorre a lista, vai somando tudo e fala pra gente, aquele for que a gente tinha visto na mão aqui. Só que esse cara já faz tudo de uma vez pra gente, sum, e ele retorna um número. Então vejam aqui que essas funções não retornam uma lista, elas retornam uma coisa, né, o valor que é a soma de todos os elementos que estão aqui dentro. Esse cara aqui é o som. Esse aqui retorna o mínimo, esse aqui retorna o máximo. Fiquei curiosa aqui para saber o que acontece se essa minha lista for, por exemplo, uma lista de... Isso. A, B. Gente... Ai, vamos botar uns maiúsculos aqui só por... Um print min de lista. Print max de lista. Print. Vejam que nem eu lembro exatamente tudo, toda a sintaxe de todos os comandos sem exceção. Aconteceu o que eu estava esperando que aconteceu, legal, mas vamos lá então ver por que aconteceu isso. Tá, então, eu peguei o min do lista de A, né, que a gente tinha visto que os valores maiúsculos vêm antes dos minúsculos, então o min de A, legal, deu A maiúsculo, que era o que eu queria. Peguei o max de lista, é o C, né, primeiro valores maiúsculos, depois valores minúsculos, ele pegou o maior. E aqui, para esse cara do sum, ele reclamou comigo porque eu não sei fazer uma soma de strings, eu sei fazer concatenação de strings. Então, lembrem que A mais B, ele não vai pegar o valor do A e somar com o valor do B, isso vai dar uma outra coisa. Não, ele vai pegar e vai gerar uma string AB. Então, é concatenação, eu não posso chamar soma para uma string, porque eu não sei fazer soma de strings, só sei fazer concatenação. Oi, Pedro. Professora, por que está escrito um int do lado do string? Ele também não consegue fazer com números inteiros, essa soma? Eu estou chutando aqui que esse operador de soma, ele deve ter uma inicializaçãozinha daquele jeito assim, soma, recebe 0, e aí ele fez um for i em lista, e aí ele tenta fazer soma, recebe soma mais lista de 0. Porque, ó, isso aqui daria exatamente o mesmo erro. Tá vendo, ó? Ele não sabe somar um inteiro com uma string. Entendi.
o meu entendimento talvez não seja exatamente isso que ele está fazendo por baixo do pano, mas o que essa mensagem diz para mim é que ele tentou fazer esse treco aqui e não rolou, porque ele estava esperando que fosse uma soma de inteiros e eu passei para ele uma string e ele não sabe somar inteiro com string. Porque as strings não têm operador de soma, elas só têm operador de concatenação. Eu não sei somar strings, só sei concatenar strings. E eu não posso concatenar um inteiro com uma string, né? Se eu fizer, tipo, 0 mais A, ele não sabe fazer isso. O que ele saberia fazer é uma string 0 mais A, e aí isso gera a string 0A, porque ele concatena as duas strings. Beleza? Tá. Beleza, obrigado. Ok, então, esses não seria lista de I? Ah, sim, seria lista de I. Sim, seria lista de I. Perdão. Ele tá passando aqui a lista em todos os elementos. Não, na verdade, for I em lista, né? Na verdade é isso aqui, né? É o I, porque o I é de fato, ó, tipo, for L em lista. Soma, recebe. Porque isso aqui são os valores, né? Não são os índices. Então, muita calma. Quis falar muito rápido. Ó. Esse L aqui, ó, se eu der um print de L, eles são os valores que estão na minha lista. Olha, ele imprimiu A aqui. Porque ele veio aqui, pegou o primeiro elemento da lista, e aí para esse comando aqui quer dizer, para cada elemento L na lista, tente somar o elemento L com o valor de soma. Desculpem, tá? Então, esse cara aqui não são os índices, esse cara aqui são os valores do que está na lista. Para eu pegar os índices, teria que ser, por exemplo, aquele I em range de len de lista. Aí agora sim, esse cara aqui eu faria lista de I, porque ele tá, ó. Vejam que ele retornou 0, né? Porque agora o I ele tá passando por essa lista de índices aqui, 0, 1 até o... Tá. Ok? Tá. Mas ele deu o mesmo erro aqui, né? Porque eu ainda tô tentando somar com lista de I, né? Que é uma string. Vamos ver aqui. Eu acho que esse exercício dá para vocês fazerem até individual. Eu acho que assim, uns 15 minutinhos, eu pensei porque tem 2 exercíciozinhos, que eu acho que talvez seja legal vocês fazerem. Eu vou até mostrar para vocês como é que tá o formulário, porque esse formulário ele é coloquei um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Então, ó, eu tenho aqui, ele tem 3 coisas que ele pede para você fazer, que é basicamente, tipo, vamos lembrar o que são as coisas importantes que dá para fazer com listas. Então, a primeira coisa que ele vai pedir para você fazer é criar uma lista com esses nomes nessa ordem, dos Vingadores. Segunda coisa, agora, inclua o Homem-Aranha no final da lista, imprime em qual posição está o Thor, ou seja, o índice da posição. Verifique se ele está na lista antes de imprimir. Terceira coisa, Viúva Negra e Homem de Ferro não fazem mais parte da iniciativa Vingadores, teve lá Guerra Civil, não estão mais, então retire os da lista. Verifique se eles estão na lista antes de remover. Então, basicamente, o que vocês precisam escrever nesse programinha aqui é essas coisas, tipo, cria a lista, faz um append, verifica se está, faz o remove, faz o index e tal. Só isso. E aí, eu peguei um dos exercícios da lista que eu acho que eu achei que vai também ajudar a dar para vocês pensarem um pouco sobre essas coisas. E o que esse exercício pede é, olha para esses comandos aqui, então mostre o que o programa abaixo irá imprimir caso seja executado, mas pensa na execução, tipo, executa ele na mão, ao invés de só jogar esse código, copiar no código e colocar no interpretador, sabe? Então, o que eu quero que vocês venham aqui e pensem, tipo, V1, criei uma lista vazia, V2, criei uma lista vazia, N é esse número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enquanto N diferente de 0, eu vou fazer V1 append. Aí eu vejo lá, tipo, então eu coloquei resultado dessa operação na lista V1, tá? Então, pensem aqui sobre isso e aí aqui no final tem 3 campinhos, porque esse negócio vai imprimir 3 coisas, né? Ele dá um print, ele vai dando esse print aqui, né? Que tá tudo na mesma linha, separado por vírgula e espaço, porque ele colocou esse end aqui como vírgula e espaço, então ele não vai ficar pulando linhas, e depois ele vai imprimir esse cara aqui. Então, aqui vocês vão escrever um negócio aqui, vocês vão escrever um troço, tipo, blá, 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 Já blá. apareceu ali a primeira. Vocês não viram, foi muito rápido. Ninguém viu nada. Tá?
É que esse cara aqui não é, ó, essa é a versão que vocês vão fazer. Então, aqui vocês veem, ó, escrevam, tipo, o que ele vai imprimir, né? E vejam que ele não está imprimindo a lista, né? Ele está imprimindo os elementos. Vocês vão ver que ele vai imprimir um negócio, tipo, 1 espaço, 2 espaço, 3 espaço, 4. E esse cara aqui eu já deixei a resposta correta, então a hora que vocês enviarem, ele vai falar para vocês se está certo ou não o que você escreveu. Você tem que escrever exatamente. Se você escrever, tipo, 1, 2, 3, assim, sendo que ele tá botando os espaços, ele vai falar que tá errado, que tá faltando os espaços, igual o SUS. Ele tem que escrever exatamente, ele não sabe coisa, você tem que escrever exatamente o que ele vai escrever. Então, não preciso botar vocês nas salinhas hoje, porque eu acho que dá pra vocês fazerem. Vou botar pra cá, sozinhos. Acho que daria até mais confusão se vocês tivessem que fazer juntos isso, porque se realmente é, tipo, sentar e pensar, então... Ah, socorro, cadê? Não. Tá, então, ó, esse daqui é o exercício dos Vingadores. E esse aqui é o exercício de dizer o que o programa imprime. E aí, vamos então... Eu vou dando uma olhada, ó, a gente está aqui então com 23 pessoas na sala. Vamos ver mais ou menos. Eu acho que seria legal uns 15 minutos para fazer isso. Vamos ver se a gente consegue chegar próximo dessas 23 respostas. Não enrolem, não peguem e, tipo, digitem o programa e colem lá, sabe? E não façam, porque vocês estão enganando vocês mesmos, não a mim. Mas se vocês forem terminando antes, tal, a gente pode aí já começar a fazer a revisão um pouquinho antes. Vou encerrar aqui a gravação por enquanto e aí na volta a gente começa a gravar de novo. Flávia? Oi. Diga. É pra gente ir escrevendo o nome do Vingador? Tipo assim, é pra ele pedir um nome do Vingador e alguém digitar o nome? Ou a gente só tem que fazer uma você lista? tem que criar uma lista, que nem esse cara aqui, ó. Criar listas Entendi. faz assim, Entendi. Beleza. Obrigado. Ô, Flávia, você poderia enviar o link só desse docs aqui para, tipo, só lembrar como é que é a estrutura do, tipo,